bom dia, muito bom dia, muito bom dia para você que vai sextar hoje no Carnaval depois de bater um rival de novo. Mais um clássico vovô pra conta, bairro volta pra casa. 3 pontos a mais na tabela do Campeonato Brasileiro para passar o Carnaval tranquilo, feliz. Ah, tem jogo segunda-feira contra o Bangu. Beleza, que vem o Bangu também. Mas o Carnaval já dá para dizer, vai ser um Carnaval feliz. E eu queria começar esse vídeo aqui, por sinal, estreando finalmente. Minha armadura aqui chegou, coisa linda, tava ansioso já. Queria começar esse vídeo aqui falando de 3 personagens especificamente, que na verdade, cara, renderia um vídeo para cada. Mas, como não dá para fazer um vídeo para cada, eu queria começar destacando aqui esse cidadão que está fazendo um trabalho realmente, eu não sei o que vai acontecer, sei lá, daqui a um mês, 2 meses, eu não sei o que vai acontecer em junho, julho, em dezembro, como a gente vai terminar. Mas eu sei o que está acontecendo agora. Eu tento não ficar banalizando muito a palavra histórico, mas é realmente algo absurdo. 15 vitórias consecutivas no Maracanã como mandante, 28 gols marcados e 4 gols sofridos. Os números são incontestáveis, mas o trabalho do Zubeldia vai além desses números. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Porque eu também queria falar sobre o recital que vimos ontem. Carlo Ancelotti estava no Maracanã com não estava com charuto, mas estava com um vapezinho lá, e pôde assistir de perto uma atuação completa, do início ao fim. Uma aula do que um volante pode fazer dentro do campo de futebol. Foi o que o Martinelli fez ontem. Na defesa, no ataque, no meio, transição, armando, finalizando, só faltou o gol. Que jogador que a gente está vendo amadurecer cada vez mais e crescer cada vez mais. E também de um gênio, de um craque, chamado Lúcio Acosta. É aquele jogador que você vê quando surge a opção dele, aí você olha aqueles lances e fala, cara, vai chegar aqui, MLS, né? MLS, né? Não dá pra levar a sério. Pô, lá é mole, tem espaço e tá aí. Quando o cara resolve, encaixa, começa a jogar, o jogo se transforma. Tem outros personagens para destacar hoje, mas eu queria começar por esses 3. O trabalho do Zubeldia, ele fica explícito, sabe em que momento? Se é que para pegar o momento desse jogo especificamente, quando o Fluminense domina mais uma vez inteiramente o seu adversário, no 11 contra 11, perde um jogador expulso, e praticamente não é ameaçado. E quando foi ameaçado, foi por um erro completamente desnecessário de um jogador. Um erro individual. Foi a melhor chance que o Botafogo teve o jogo inteiro. O Fábio, de novo, mais uma vez, não trabalhou. O trabalho do Zubeldia, ele aparece quando você percebe que o time ele não se desorganiza. Ele tem seus momentos de instabilidade. Ele já cometeu falhas individuais. Já falamos aqui da bola parada, que graças a Deus parece que deu uma melhorada. Sim, comete, óbvio. Não é um time perfeito. E não vai ser. Mas ele sabe exatamente o que fazer, ele tem a sua ideia, ele tem seus mecanismos, a sua dinâmica, e os jogadores dentro de campo, eles sabem o que e como deve fazer. E fica muito mais fácil você executar a sua função quando você sabe exatamente como o que tem que fazer, como o seu companheiro vai fazer. Ou seja, é como é um maestro com a sua orquestra. Ele tem o domínio. E quando o time está num momento de instabilidade, ainda assim ele não se desorganiza. Ontem a gente viu isso. Porque o jogo foi, um primeiro tempo, foi um jogo fraco no primeiro tempo, um jogo ruim. Até os 40. Porque nos acréscimos o Fluminense acerta 2 jogadas que poderia ter sido já suficiente para fazer um gol.
Mas ontem foi um time que errou demais. O próprio Lúcio Acosta, no primeiro tempo, errou várias jogadas, passes fáceis que ele não costuma errar. 3, 4 bolas que ele poderia ter colocado o companheiro numa situação de gol. O Botafogo errou do princípio ao fim. A saída de bola do Botafogo inexistiu. Também por méritos do Fluminense. Que subia, encaixava a marcação, não dava espaço para a saída, pressionava a bola e os caras estavam batendo cabeça. Se o Fluminense faz um primeiro tempo um pouquinho melhor, não precisava muita coisa, um pouquinho melhor, já provavelmente teria para o vestiário vencendo, porque nos acréscimos, como eu disse, tem aquela linda jogada do passe de letra do Samuel Xavier, que o Lúcio participa, caneta do Canóbio chutou muito mal. E depois a jogada pela direita com o Samuel, que ele cruza e o Canóbio mete a bola na trave. Aí já poderia ter saído o gol. Mas beleza, o Fluminense, mesmo tecnicamente na frente, na fase ofensiva, pecando ali demais no penúltimo, no último passe, dominava. No segundo tempo, já volta para tentar matar logo. E aí o John Kennedy perde um gol que não pode perder. E é isso que a gente ainda está sofrendo. Né? Aquele gol o John Kennedy não pode perder. A bola estava toda para ele, ele deu um drible de corpo maravilhoso, acho que no Barbosa, no Newton. E aí na hora de chutar ficou indeciso sobre o que fazer. Eu nem acho, muitas vezes o John Kennedy já foi displicente. Nesse caso eu nem acho que foi, acho que ele ficou indeciso e tomou, e aí no fim das contas tomou a decisão errada. Mas beleza, beleza. O gol sai pouco tempo depois, num lance de gênio. Uma jogada pela direita, bem trabalhada, pressão, saída de bola, recuperação. O John Kennedy, na verdade, o John Kennedy recebe essa bola dentro da grande área, já fazendo pivô e chutando. E o Neto defendeu, Martinelli pegou muito bem o chute que não era fácil esquerdo, e aí o Lúcio Acosta fez aquilo. Cinema. Negócio de gênio. Nos gols mais bonitos que muita gente já viu no Maracanã, imagina, assim, pela plasticidade, pela humilhação, porque foi humilhante. A forma como ele deixa o Neto ali, foi humilhante. Foi humilhante. E o Fluminense sai na frente. E aí o Canóbio resolve cometer aquele ato burro para ficar aqui. Não pode um jogador experiente, porque ele já é um jogador experiente, com o time vencendo, fazer aquilo. Não existe. Não existe. E ali o Fluminense tem esse momento de estabilidade, porque começa a cair na pilha dos caras. Né? E óbvio que uma situação dessa coloca o adversário no jogo, dá moral. Ainda assim, o Fluminense não estava sofrendo. A chance que o Botafogo teve foi uma bola, uma cabeçada do Arthur Cabral que o Fábio defendeu. Ela talvez tenha sido a única defesa ali que o Fábio fez de fato. Mas não sofria. Mas vai ficando um jogo perigoso. Vai ficando um jogo arriscado. E aí o Zubeldia começa a mexer, depois ele tirou o John Kennedy e colocou o Arana para fazer uma dobra com o René, né? O Serna ficou mais isolado na frente, com os dois volantes, fez uma composição, tirou a Costa, também colocou o Hércules, tinha que colocar, e isso já era quase 37 minutos. Eu só acho que ele demorou a tirar o Serna. Mas o Zubeldia fez o que tinha que fazer naquele momento, na minha opinião. Era defender o resultado. Levar 3 pontos para casa. É um risco? É um risco. Mas para mim foi uma decisão certa. Só acho que ele demorou a tirar o Serna. Mas beleza. Tava levando bem até um lance que o Danilo entra na área e chuta, foi perigoso. E o gol, a bola na trave do Botafogo que assusta e quase os caras empatam o jogo, foi no erro do Freitas. E aí é o que eu falo, aí a parte negativa, né? Sem a menor necessidade. O Freitas bateu boca com o torcedor na saída, e eu falei isso depois do jogo, eu falei, cara, assim, aí depois o torcedor vai vaiar, vai xingar e vai ficar bolado, e aí o errado é o torcedor. Só que o Freitas, infelizmente, ele não se preserva. Ele não tem... Assim, ele realmente não... Parece que não entende os momentos. Quando ele pode fazer determinado tipo de jogada, quando ele não pode, quando não vale o risco. Talvez mais do que isso. Quando vale e quando não vale o risco. O que ele fez ali naquele momento não tinha a menor necessidade. Vou colocar na tela aqui para vocês. Olha só, reparem aqui. Quando o Freitas domina a bola, veja bem. Olha como a marcação do Botafogo está encaixada. Vocês percebem que alguém do Fluminense sozinho? Não tem ninguém do Fluminense sozinho.
A bola tá no pé esquerdo dele, que é o pé bom. O que você tem que fazer aqui? Cara, mete essa bola lá na frente, amigo. Mete essa bola lá na frente. E aí o que ele faz? Ele vai, olha só, tá vendo? A posição corporal perfeita para tirar a bola. Não tem opção. O time do Botafogo tá todo na frente. Se rouba a bola ali, o cara pode ir no gol. Aí o que ele faz? Dá um corte e puxa pra perna ruim. Puxa pra perna ruim, pressionado. E aí, é claro, assim, olha só. E aí só não aconteceu o gol ali mesmo. Ali mesmo. Porque, cara, sorte. E depois o cara meteu a bola na trave. E aí ele vai, depois do jogo, bater boca com o torcedor ali na saída de campo, que foi registrado pelas câmeras da Cazé TV. Eu tô aqui. E era um torcedor, aparentemente, sei lá, me parece que era um torcedor que estava ali, porque os outros que estavam próximos nem se intrometeram, não entraram, acho que até porque pela vitória e tal. Mas é uma situação que vai acabar acontecendo, porque já tem todo um histórico, e porque, infelizmente, quando ele pode se preservar e evitar algumas situações, ele não evita. E aí, enfim, acaba gerando e aumentando esse tipo de atrito. Porque, cara, pega ali, eu sei que às vezes é ruim, mas é um cara falando, não é nem o estádio inteiro. Pega e sai, irmão. O torcedor tá ali no estádio, ele vai se manifestar, ele vai falar. Ninguém gosta de ouvir xingamento, ninguém gosta de ser perturbado. Mas, cara, pega e vai. Pega e mete o pé. Sabe? Enfim. Infelizmente, ele inclusive fez um bom primeiro tempo. O segundo tempo o James jogou muito e salvou algumas besteiras que ele fez. O James não foi bem no primeiro tempo, ele fez o primeiro tempo ok. No segundo tempo, né, ele volta a normal e o James faz um grande jogo. Mas voltando aqui a só fazer outros elogios. Bernal jogou mais uma vez muito bem. É uma excelente notícia. Parece que agora realmente o Bernal chegou ao Fluminense e vai brigar por essa vaga. A gente ganha um jogador para essa posição. É muito bom saber isso. É muito bom. René, mais uma vez, mais uma atuação muito segura, muito firme. O Arana não vai ganhar essa vaga fácil. Porque o René tem jogado bem. E outra, mais uma vez, defensivamente, principalmente, foi muito bem. Né? Isso traz pra gente a sensação de que alguns jogadores estão evoluindo, estão crescendo, à medida que o time coletivamente vai ganhando robustez. Agora, precisa, a gente sabe, dos reforços necessários, que já cansamos de discutir, e precisa também, assim, esse time do Fluminense é um time que perde caminhão de gol, assim, não é marcado por isso. Mas ontem perdeu algum. Hércules teve uma chance para matar o jogo, não matou. O Serra, mais uma vez, se embolando nos contra-ataques. Ontem fez o primeiro tempo fraco, o segundo tempo também desperdiçou algumas chances, muitas, né? Muitas. Ontem estava naquele dia. Estava naquele dia que ia vencer. E o Canóbio fez o que fez, mas tem o Savarino, que eu acho que ainda vai entrar na rotação do time. O Soteldo, a gente tem que ver como é que vai ser a temporada dele. Mas o elenco deu uma enxugada. Tem bons jogadores que, se o Zubeldia receber os reforços que precisa, ele pode fazer ainda mais. Tá? E aí eu vou trazer justamente um trechinho do Zubeldia falando sobre a qualidade do elenco, do grupo, o que ele pensa. É interessante o que ele falou aqui nesse trecho da coletiva. Lo más importante es que de septiembre del año pasado a hoy el equipo siempre mostró un perfil ofensivo, un perfil agresivo con bola y sin bola. Yo estoy muy contento con el plantel que tenemos, siempre he hablado de eso. ¿Por qué? No solo por los resultados que están a la vista, sino porque tengo jugadores de distinto perfil. Y eso a mí me permite poder mudar en algún momento, dentro del juego, de partido a partido, cosas que fuimos haciendo en todo este tiempo, ¿no? Y lo que usted dijo es cierto, ahora con la expulsión de Canovio, se abre una posición ahí en donde buscaremos colocar un jugador
dos jugadores no son iguales. Entonces seguramente que el que entre va a ser diferente a Canovio porque es otro perfil de jugador. Entonces, cuando me dicen Luis, Mister, está contento con el plantel, vuelvo a decir lo mismo que dije en septiembre del 2025. Tenemos un buen plantel, tenemos jugadores que tienen ganas de estar aquí y para nosotros eso es importante y que sí, poco a poco todos van a ir aportando y así el equipo irá creciendo también, ¿no? Arrancamos bien y tenemos que ahora sostener el ritmo que venimos trayendo juego a juego. O Zubeldia ele foi perguntado sobre Martinelli, seleção brasileira, não quis muito entrar nesse mérito, mas eu entro nesse mérito, Zubeldia. O que o Martinelli fez ontem, o que ele tem feito, mas o que ele fez ontem foi, assim, é impressionante como ele domina o setor dele, ele domina o campo, ele domina o que ele tem que fazer. Atuação de encher os olhos e que certamente impactou Carlo Ancelotti. Como é bom ver esse menino amadurecer e crescer como ele tem crescido. Como é bom, cara. É bom demais. E o nosso craque, nosso mini craque, Lúcio Acosta, falou e zoou o Freitas, inclusive, falou que tem mais gol de cabeça do que o Freitas. Olha, o time do Lúcio Acosta ali na zona mista, vou trazer um trechinho aqui na zona mista do Acosta. Quando cheguei aqui, falei que quería ficar en la historia del club, con títulos, con récords así como ese, y la gente está yendo por un buen camino, siempre con los pies no chão, y estamos haciendo un gran trabajo con staff, con todo el cuerpo que trabaja ahí con la gente, y el grupo está bien, está muy unido, una familia muy linda. Me tocó llegar aquí y disfrutamos día a día, jogo a jogo vamos, no pensamos en que estamos récord que estamos haciendo, vamos jogo a jogo y queremos ganar todos los jogos. Tudo bem, Lúcio? Primeiro, eu queria pedir para você falar do golaço, né, de como foi, que você pensou. Eu achei que quando eu fosse perguntar, você já teria falado disso. Então, como você ainda não falou, eu queria que você falasse um pouco do gol, do seu pensamento sobre, né, como é que faz para agir com uma frieza daquela em tão pouco tempo. E aí eu queria que você falasse sobre dois detalhes em relação ao gol. Um que a gente viu você brincando ali no final com o JK, com o Samuel Xavier, eles meio que fazendo um movimento assim, acho que talvez pela sua altura, acho que a gente pode considerar um gol de cabeça. E quando a gente conversou lá no CT dia desses, você falou que você tinha uns 6 gols de cabeça na sua... 7. Exatamente. E que você falou que você tinha mais gols de cabeça que o Freitas. Você já falou isso para ele, que agora até aqui no Fluminense você já tem? Todavía no, ainda no falei para Freitas. Ya no lembro la pregunta. No, de Hugo, sí. Estoy ahí siempre, ¿no? Donde tengo que estar, ahí perto de Hugo, esperando algún rebote, alguna cosa, alguna segunda bola, ahí la gente tiene que estar ligada siempre. Y estaba ahí, el golero dio rebote y ahí con calma, tengo que tener calma ahí en el último momento y hice una, ¿cómo se llama aquí? Una levantadinha. Levanté a bola ahí para el golero y después hice un gol de cabeza. Un más, sí, con calma, tem que ter calma nesse momento. Tá aí, Lúcio, Martinelli, Zubeldia, muito obrigado por deixarem o nosso carnaval, principalmente vocês, mas a todos, nosso carnaval mais tranquilo. Vamos curtir e fique ligado porque às 10h30 tem mais notícia, mais informação sobre reforços aqui no canal do Lessa, tá? A gente vai voltar com mais notícias, então fique ligado aí. Tamo junto, valeu, um abraço. Não esquece de deixar seu like, seu comentário aqui embaixo, tá?